Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o castigo e a consequência. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o castigo e a consequência. Essa é uma questão bastante sutil, bastante delicada, mas com uma diferença enorme no dia a dia das crianças. O castigo, que muitos de nós também recebeu quando éramos crianças, na verdade faz com que as crianças se sintam sem saída. O castigo, ele sempre passa pelos pais, e essa é uma questão muito importante. Vou imaginar que a criança ela fez alguma coisa de errado, ela quebrou alguma coisa, ou ela deixou de fazer a lição, alguma coisa aconteceu. E a nossa resposta é sempre: vá para o castigo, você está de castigo. Essa fala faz com que a criança perceba que sempre quando alguma coisa acontece, normalmente ela recebe o mesmo castigo e ela vive a mesma situação. Parece como um cumprir uma pena. Eu vou lá, cumpro a minha pena, fico lá, saio, não aprendi bulhufas e volto a fazer tudo de novo. Quando as crianças também não falam para nós. Eu já vivi isso, gente, que é assim: é para ir pro castigo? Agora que é para ir pro castigo? Tá bom, eu vou pro castigo. E aí a gente entra em desespero, porque a gente pensa: e agora? O que vai funcionar? O que mais eu preciso fazer para essa criança entender que essa atividade ou essa atitude que ela teve não foi legal? O problema do castigo, ele passa exatamente pelo fato dele passar por nós. De que maneira? Quando a criança ela tem uma atitude e nós a castigamos, a nossa intenção normalmente já vem carregada de irritação, de raiva, de braveza e de botá-la de castigo. É quase como um fica aí, agora eu quero ver você lidar com essa situação. A criança ela vai cumprir a pena e a hora que ela sai de cumprir a pena, ela sai ainda mais brava, mais revoltada, mais irritada e sem aprender. E esse que é o grande problema de toda essa história. Quando a gente aplica a consequência de uma situação, a criança vive o resultado direto da sua atitude e ela aprende com isso que toda atitude tem um resultado, toda ação gera uma reação. Todo movimento que ela faz na vida, ela vai receber uma resposta que ela mesma produziu. Então, nesse sentido novo da consequência, uma coisa muito boa acontece. Primeiro que a nossa intenção ela se modifica, porque ao invés de estarmos carregados de raiva e de irritação, a gente começa a aplicar a resposta direta de uma atitude que essa criança teve. A nossa intenção, ao invés de punir a criança, é de educar. E aí algo mágico acontece. A criança passa a não mais se revoltar conosco e passa a perceber que toda ação tem um resultado e passa a perceber que é ela que vai viver o resultado. E essa é a parte mais importante desse aprendizado, porque ele acontece. Então vamos imaginar que a criança estragou alguma coisa, vamos imaginar que a criança não fez a lição. A consequência disso qual seria? O que essa atitude me conta? Né? Qual seria a resposta para essa atitude? Poderia ser: olha, você vai levar a lição para a escola sem fazer, e amanhã, ao invés de brincar, acho que você vai precisar fazer a lição atrasada. Poderiam ser várias coisas. Eu estou entendendo que quando você bate no seu irmão, eu acho que você quer ficar sozinho. Então, vamos ficar um pouco sozinho, porque eu acho que é isso que você está querendo experimentar. Não, eu não quero ficar sozinho, mas quem trata os outros mal, fica sozinho. Não vai ter amigos, não vai ter gente querendo estar perto de você. E aí essa criança, ela vai começando a perceber isso, que toda ação tem um resultado. E nós estamos livres. Por quê? Porque essa criança, a hora que ela vier chateada por viver a consequência de uma atitude, e uma consequência ruim de uma atitude, e ela vier se queixar conosco, a gente está livre para dizer: eu também estou chateado, eu também queria que você tivesse outra resposta, mas vamos pensar no que foi que aconteceu, o que foi que você fez, que resultado que isso tem. Se a gente tivesse feito de outra forma, que resultado a gente poderia ter conseguido? Não teria sido melhor? E nisso as crianças vão pensando, sentindo, percebendo os outros, se percebendo, percebendo que elas não estão sós e que elas sim estão acompanhadas por nós,
mas que toda essa coerência, toda essa constância e toda a noção de consequência firme e forte e sempre acontecendo, faz com que a criança perceba que ela é responsável por suas atitudes e que ela é a pessoa que vai viver o resultado de cada uma delas. Crescer com essa noção possibilita que a criança tenha uma capacidade muito maior e, a partir de valores internos, de fazer as suas escolhas. Vamos imaginar que uma criança que cresce, que está por volta dos seus 15 anos, seus 16 anos, pensando dessa maneira, ela não vai pensar que o que ela vai viver, alguém vai pagar a conta. Ela sabe, porque ela experimentou desde pequena, que ela vai viver o resultado de todas as atitudes que ela escolher e todas as escolhas que ela fizer. Isso faz com que os adolescentes se acalmem e que essa guerra que o castigo traz, que a punição traz, termine. Por quê? Porque aplicando a consequência, a gente está do mesmo lado. A gente está livre. A gente vê a coisa acontecendo e a criança também vê a coisa acontecendo e nos vê ali, parceiros, empatizados com todo esse processo e do lado deles para ajudá-los a fazer uma outra escolha e a ter uma nova atitude perante algum momento difícil. A escolha da consequência precisa fazer sentido. Essa é uma parte importante, porque de repente a gente começa a aplicar a mesma consequência sempre e aí ela virou o mesmo castigo. A intenção ela se perde e ela perde todo o sentido. Então, o sentido da consequência é como se a gente pudesse imaginar que toda atitude nos conta uma história. Toda atitude nos conta qual o resultado que ela gera. E é em cima disso que a gente vai. Para isso, nós pais precisamos nos ouvir, perceber como é que a gente se sentiu perante um momento, como é que a gente percebeu uma atitude, como é que isso nos tocou, para que a gente possa pensar uma consequência lógica, que faça sentido, que venha do nosso coração e que a gente participe desse momento de uma forma integral. A outra coisa importante é a gente começar a perceber, com essa mudança de postura da nossa parte, a gente começa a perceber novos resultados e a gente começa a perceber uma coisa muito importante, que é pelo que a criança é capaz de se transformar. Existem dois movimentos. Às vezes a gente quer que ela faça o que a gente quer que ela faça e ela vai fazer. Isso não é difícil de conseguir. Mas por qual motivo ela faz? Por qual motivo ela tem uma nova postura? Por qual motivo ela deixa de bater no irmão? Ela pode fazer isso porque ela está oprimida, com medo, e isso faz com que ela mude a postura, mas ela não entendeu no coração a realidade disso e pensou isso, e sentiu isso, e fez todo esse movimento de uma maneira natural. Ou ela pode mudar sim a postura dela, mas ela vai mudar a postura por uma razão simples e muito verdadeira. Fez sentido mudar. Eu tive a intenção de fazer diferente de dentro, não porque veio uma ordem externa, mas porque esse novo movimento fez sentido. E isso faz com que a criança comece a desenvolver os seus valores internos, contato com o seu próprio coração, a percepção do outro, a percepção de si mesmo mais uma vez, e faz com que ela se modifique, se transforme, cresça e apareça de uma maneira muito mais saudável, verdadeira, eficaz e legítima, porque a transformação ela vem para ficar, ela não entra no zigue-zague da bronca, no zigue-zague da punição, ela faz sentido. E a hora que eu tenho resultados melhores, eu tenho pelo que me transformar, porque quem vai viver esses resultados sou eu. Esse é o pensamento da criança. E a nossa casa, o nosso ambiente, a nossa vida fica muito melhor, porque a hora que a gente entra para o castigo e a gente entra no embate, alguém ganha e alguém perde. A hora que a gente está junto para mostrar uma consequência e para estar junto para viver essa consequência, ninguém perde, todo mundo ganha, porque todo mundo faz isso com muito respeito, com muito amor, com muita calma, sem raiva, sem irritação, de um lugar sagrado. E essa relação é muito sagrada e merece esse cuidado. A dica de hoje é a respeito de um jogo com crianças menores
que é o jogo das escadas e escorregadores. É um jogo muito bacana, que tem um tabuleiro muito legal. Boas atitudes fazem a criança subir no tabuleiro e atitudes ruins fazem a criança descer no escorregador. Eu já tive isso e já fiz isso com algumas famílias, da gente colocar no tabuleiro post-its com as atitudes que acontecem em casa mesmo. Então, bateu na irmã, respondeu de uma maneira feia. E aí as crianças vivem uma semana com atitudes reais que acontecem na família, elas vivem o jogo da escada e adoram. Com os mais velhos, a gente pode montar um tabuleiro, que pode ser uma cartolina colada na outra, e a gente faz mesmo um jogo de tabuleiro com canetas, coloca novos desafios para os meninos, eles gostam bastante. E para os mais velhos ainda, é possível a gente fazer um grande jogo de qual é a consequência de determinada atitude. E olhar para fora, olhar pela janela do carro, olhar no jardim da escola, na saída da escola e começar a pensar que consequências determinadas atitudes geram. E fazer uma grande reflexão olhando para fora, para a gente começar a fazer a grande reflexão dentro da nossa família. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Curtam a fanpage, compartilhem, mandem suas dúvidas e semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau!